Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos começar a definir o que é o primeiro passo ou o primeiro processo quando a gente está iniciando nesse campo de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos falar sobre algoritmos, né, o seu conceito, o que vem a ser algoritmo, as formas que a gente tem para desenvolver o nosso código, digamos assim, nosso primeiro código de programação antes de fato de estar brincando com as linguagens de programação, certo? Compreender como se constrói esse processo, porque a gente precisa treinar inclusive nosso cérebro e criar a habilidade de extrair essas informações na sua forma correta, na sua forma lógica, para poder a gente construir os melhores ou os programas de computadores, né? A partir, claro, de uma linguagem de programação. Então vamos lá, vamos falar sobre algoritmos. Bom, pessoal, então quando a gente pensa em algoritmo, a gente pensa sempre além, né? A gente pensa sempre no produto final, que são os softwares propriamente ditos. Então, claro, todo software ali dentro, no seu core, no seu código-fonte, ele possui, claro, uma sequência finita de passos e são passos lógicos. Evidente, existe uma sequencialidade lógica que levam aquele software à execução de um ou mais tarefas ou funcionalidades que visam de fato, como produto final, a resolução de um ou mais problemas. O algoritmo ele é basicamente isso daí, ele é o nosso passo inicial para a gente estruturar de uma forma lógica ou de uma forma finita, claro, o código é finito, né? A execução ou a partir de uma padronização, a solução de um determinado problema. Eu até gosto de comentar quando eu estou trabalhando com os meus alunos sobre algoritmo, quando a gente tem uma determinada tarefa do dia a dia, né, a gente já está habituado por ter aquele padrão de construção, aquele padrão de resolução, claro, é intuitivo isso, a gente acaba não percebendo e não tem às vezes a habilidade de pegar aquela informação, aquele padrão que já está estruturado na nossa cabeça e transportar aquilo, por exemplo, para um computador. Mas a gente sabe fazer as coisas, eu não estou excluindo ou dizendo, não, por mais que eu não saiba transportar, mas eu sei, já por uma questão de habilidade, por uma questão de ações que eu já tenho, que eu já aprendi, eu sei como fazer, né? Como, por exemplo, trocar uma lâmpada, eu sei trocar uma lâmpada, mas como é que eu coloco o passo a passo da troca de uma lâmpada, por exemplo, sem deixar aquele passo a passo com falhas, ou seja, com uma sequencialidade lógica totalmente equivocada ou errada. Então a gente acaba tendo que aprimorar o nosso conhecimento e essa habilidade através desse primeiro passo, que é definir essa sequência finita em um computador, em uma folha e até mesmo futuramente, depois de criado, né, criada essa habilidade de transportar isso para uma linguagem de programação. Okay? Os programas, todos os programas que a gente comumente utiliza, Internet Bank, o próprio celular, os softwares do celular, os aplicativos e tanto o próprio sistema operacional e vários outros, né, softwares que estão aí no nosso dia a dia, eles foram baseados em um determinado algoritmo. Tá? Eles foram baseados num rabisco inicial e a partir dali convertido para uma linguagem de programação. Eu sei que é possível, assim, por exemplo, as pessoas comem, mas Edivar, eu estudei muito pouco algoritmo e já comecei a programar. Pois é, mas a sequencialidade lógica que você constrói de forma mental, usando todo o conhecimento adquirido, inclusive as estratégias, né, elas são construídas usando uma sequencialidade lógica. E você faz essa conversão por conhecer muito bem o processo de construção de software e conhecer muito bem a linguagem de programação. Então você chega a fazer essa conversão mental e a partir dali você digita ou constrói ou codifica o seu programa. Okay? Então quando a gente fala em algoritmo, a gente está tentando de uma certa forma estruturar esse passo a passo. Percebam, é um passo a passo finito, mas que tem um grande peso porque deve ser construído ou codificado utilizando uma sequencialidade lógica. Tá? Se eu não tiver cuidado ou não prestar atenção no momento que eu estiver construindo essa solução e não adotar essa sequencialidade lógica, jogar de forma aleatória,
a minha solução, o meu software lá na frente não vai atender ou mesmo nem vai conseguir rodar, ou seja, executar de forma satisfatória. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo. Ok? Então eu coloco aqui, um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Mas toda vez que eu construo um programa, ele está direcionado a uma única tarefa? Não, não está uma única tarefa. Tá? Entendo que eu posso desenvolver um software bem simples para resolver uma única tarefa, assim como eu posso desenvolver um software com múltiplas funcionalidades e o usuário ele vai acessando as funcionalidades de acordo com a sua necessidade. Tá? Mas de uma ou de outras tarefas, a estruturação ela sempre passa por esse passo a passo. Ela sempre vai se dar através de funcionalidades e essas funcionalidades, por mais que eu olhe elas de forma isolada, elas vão ter um passo a passo finito e, claro, obedecendo sempre uma sequencialidade lógica. Então, quando a gente fala que os programas de computador nada mais são do que escritos a partir de uma linguagem de computador, claro, é uma linguagem de computador, que são oriundos, por exemplo, de uma estruturação baseada em algoritmo, que foram convertidos ou que foram codificados de forma até direta para essa linguagem de programação. Então, Pascal, C, Java, Python, PHP, todas essas linguagens que vocês conhecem, todas, independente do paradigma que está sendo utilizado, existe uma sequencialidade lógica nesse desenvolvimento de software. Ok? Então, percebam a importância que tem essa questão da lógica. A lógica ela vai ter a importância de nos dar, no final, a resolução ou nos levar à resolução de um determinado problema ou de vários problemas que são postos para a gente, que o software, a partir da padronização que nós temos ou da visão que nós temos da solução daquele problema, vai ser codificado. Então a gente fala assim, é importante a gente entender a lógica, é importante a gente conhecer o problema, entender como solucionar aquele problema e a partir dessa visão, a partir dessa estruturação, pegar aquela solução ou aquela padronização ou aquelas ações ou inúmeras funcionalidades, requisitos, como vocês queiram chamar, e transportar aquilo para um algoritmo ou mesmo depois do algoritmo para uma linguagem de programação. Então existe essa importância. E a lógica ela vai nos dar o caminho correto da solução dos meus problemas, que estão postos ou do problema que eu estou desenvolvendo a aplicação. Então a gente fala assim, a lógica de programação é necessária para pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas e ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Então, assim, toda vez que eu penso, eu tenho ali um conjunto de elementos. Esses elementos, eles podem estar soltos, tá? E são elementos, por exemplo, que são necessários para a solução de um determinado problema. Por exemplo, o mais básico de todos e o mais clássico, a troca de uma lâmpada. Ok? Então, a ideia é estruturar esses elementos que eu tenho para depois organizar, construir o meu padrão mental organizado e sequencialmente lógico e a partir dali trazer e transportar para uma linguagem algorítmica. E futuramente, a partir da aprendizagem de uma linguagem de programação, pegar e fazer o devido mapeamento da linguagem para a linguagem de programação. Então a lógica ela vai ser muito importante nesse processo, porque somente aí eu vou construir os meus programas da melhor forma possível. Bom, então a gente fala bastante dessa questão de sequência lógica, não somente a questão da lógica de programação, né? Então dentro da lógica de programação a gente tem vários elementos, entre eles a gente tem a sequência lógica. Então assim, a sequência lógica a gente pode até descrever como uma sequência de instruções, né? E essas instruções elas devem ser colocadas de forma ordenada para poder a gente cumprir uma determinada tarefa. Existem vários padrões naturais, padrões matemáticos, enfim. Existem vários padrões que a gente pode adotar, né, por conhecimento, por aprendizado, e a partir dali definir a sua ordem lógica para a construção de um programa. Tá? E da mesma forma como a gente utiliza essas estratégias para resolver, por exemplo, quebra-cabeça, para entender como é o processo
digamos assim, da borboleta, como ela sai do processo de lagarto para borboleta, então sempre é o mesmo padrão. Para resolver uma sequência lógica ou um quiz de matemática, ou para resolver a troca de um pneu, ou para resolver a troca de uma lâmpada, ou para executar uma determinada tarefa, comprar um pão, enfim. Então a gente sabe que a gente tem rotinas e a gente tem padrões que são repetitivos. Claro, é muito importante frisar essa questão da repetição, por isso que eu chamo de padrões, porque esses padrões eles são executados sempre da mesma forma, e a partir dessa execução da mesma forma eu consigo criar um processo de automatização via software. Claro, passando primeiro pelo processo de condução de escrita de um algoritmo, para depois para uma linguagem de programação. Então essa sequência lógica ela vai ser exatamente para mim esse passo a passo sequencial, ordenado e coerente, que a partir se eu seguir lendo ou se eu seguir executando por meio de um computador, eu consigo, por exemplo, chegar à resolução de um determinado problema. Então até aquela história assim, eu posso escrever um programa para controlar, por exemplo, um eletrodoméstico, ou eu posso dizer, por exemplo, escrever num papel e dizer para um usuário fazer a mesma coisa. Tá? Então, assim, se ele lê o meu algoritmo e se eu pegar esse algoritmo e jogar para o computador, eu vou ter aquele padrão, somente a forma de execução que vai estar sendo diferente. Mas a sequencialidade lógica, os passos necessários, eles vão estar escritos sempre da mesma forma. No caso assim, visualizando isso, claro, de uma forma bem mais simples, sem as complexidades do ser humano ou da máquina, ok? Bom, então a gente chega nas questões de instruções. Todo computador, para executar uma determinada tarefa, ele precisa de instruções. Então, essas instruções elas vão ser passadas ou definidas, tá? Dentro da minha linguagem de programação, para poder executar uma determinada tarefa. Um programa de computador, ou a sua codificação, contém inúmeras instruções. Instruções de leitura de uma variável, por exemplo, de um dado fornecido pelo meu usuário. Instruções de escrita na tela, instruções de escrita em um dispositivo de saída, diferente de um monitor, por exemplo, a impressora, enfim. Então, são as instruções que vão estar ali atuando sobre, né, o elemento que eu quero resolver, ou pelo menos dar as instruções necessárias, os resultados necessários para que eu chegue à resolução de um problema. Então, tudo quando eu coloco no computador, tudo que eu passo para o computador, são instruções que de fato visam o quê? A solução de um meu problema. Por exemplo, um clicar de um mouse, uma instrução de escrita, uma instrução de leitura, uma instrução de operações matemáticas, uma instrução de operações lógicas e assim por diante. São as instruções que vão estar ali dentro trabalhando para que eu consiga chegar na resolução do meu problema. Só que quando eu falo, por exemplo, de mais alto nível, como eu posso estruturar essa minha lógica de programação, definir o meu passo a passo, como é que eu escrevo, como é que eu passo isso de fato para uma forma antes, né, da própria linguagem de programação, eu tenho aqui 3 meios de fazer isso daí. Eu posso trabalhar com fluxograma, né? Então a gente tem aqui à esquerda, colorido, a gente tem um fluxograma, que eu vou usar diagramas de decisão, diagramas de ações ou processos, enfim, eu tenho aqui uma forma mais simbólica e visual de escrever. Outra forma que eu tenho é através do diagrama de Nash-Schneiderman, onde eu tenho aí um quadro, e esse quadro pode ser ampliado com condições, e lembrando, toda condição ou teste, que a gente vai ver, claro, com mais detalhes lá na frente com estruturas de decisão, mas ela sempre pode me dar 2 respostas, né? Na verdade, uma de cada vez, dependendo do dado que está entrando, mas são 2 possibilidades, verdadeiro ou falso, que a partir dali eu tomo as minhas ações. A mesma coisa acontece com o diagrama de fluxo. E, claro, da forma mais simples e natural possível, daquilo que se assemelha muito ao nosso pensamento estruturado, né, do padrão que a gente compreende, que é através de um pseudocódigo. Então, no final, a gente vai estar trabalhando com o pseudocódigo, que é a codificação através de uma linguagem natural, um português, ou como chamam, Portugal, para desenvolver, né, para estruturar os nossos códigos, ou estruturar o nosso algoritmo para
resolver através de passos finitos e sequenciais, né, de uma forma ordenada e lógica, a construção de um software futuro que vise resolver um determinado ou vários problemas. Okay? Então, são as 3 estratégias que a gente pode adotar para estruturar essa minha lógica de programação. Bom, quando eu penso em pseudocódigo, eu tenho aqui que pseudocódigos são algoritmos escritos em uma determinada linguagem natural. Aí mas o que é essa linguagem natural? É a nossa linguagem falada. Eu posso fazer como se fosse a minha receita, né, de bolo. Eu vou colocando ali os passo a passo, instruções únicas em uma determinada linha. Certo? Então, eu vou sempre colocando lá, por exemplo, um exemplo bem clássico, eu gosto de citar os exemplos clássicos, que eles são os que mais comumente a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, trocar uma lâmpada. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se eu tenho lâmpada, né, nova. Né? Pegar uma escada, subir na escada. Isso sem enriquecer, sem colocar tantos detalhes. Então eu vou construindo com essa minha linguagem natural e assim e depois a gente consegue, inclusive, pessoal, a gente consegue inclusive visualizar, depois ler e verificar se existe ou não a necessidade de incluir novas instruções e reorganizar o nosso código. Normalmente quem passa ou quem trabalha com programação de computadores, né, é assim, constrói a funcionalidade, testa a funcionalidade, verifica se há necessidade ou novas restrições, né, ou requisitos para incluir, para que aquela funcionalidade não tenha erros ou que tenha aberturas para geração de erros, né? Então é a mesma coisa com o algoritmo, a gente constrói o nosso algoritmo, a gente estuda o nosso algoritmo, testa o nosso algoritmo para ver se aquela forma que nós escrevemos ali, se ela realmente vai atender de forma satisfatória para a solução de determinado problema. Se tiver faltando alguma coisa que seja essencial, a gente pode reestruturar e colocar e acrescentar essas informações. E nesse primeiro passo a gente está trabalhando com uma linguagem natural, que é a linguagem que a gente conhece, o nosso português. Né? O nosso português é falado, então a gente consegue estruturar isso daí. E quando eu falo de pseudocódigo, eu estou falando de uma forma de estruturar, né? De testar, por mais que seja um teste mental ou um teste de ponta de lápis, né? E depois que isso tudo estiver redondo e bonitinho, eu consigo, a partir do conhecimento de uma linguagem de programação, transportar aquilo e converter para a minha linguagem de programação. E testar, claro, dentro do ambiente dessa linguagem. Aí já fica muito mais fácil, porque eu já tenho um algoritmo já refinado, e a partir dali eu só vou adaptar para a linguagem de programação. Quando eu penso em pseudocódigo, eu tenho outro ponto que é muito legal também. O pseudocódigo, como ele é uma linguagem natural, como ele é construído de um passo a passo, ele não está amarrado ou vinculado ou dependente de uma linguagem de programação. Então, se eu quiser pegar aquilo e transportar para um Python, consigo tranquilamente. Para a linguagem C, também. Para uma linguagem Java, também. Agora sim, tem que tomar cuidado com as características de implementação de cada linguagem, mas isso é específico da linguagem. A forma, a sequencialidade lógica que vocês vão adotar lá para a resolução do problema, aquilo é único. Está definido no algoritmo de vocês. Okay? Então aquilo vocês vão transportar e resolver da melhor forma possível. Quando está trabalhando com pseudocódigo, é até mais fácil da gente mostrar, por exemplo, para um usuário leigo. Então, fala, olha, esse aqui é o meu pseudocódigo que eu desenvolvi para resolver esse teu problema. Se eu pego uma linguagem de programação, se eu for mostrar para uma pessoa leiga, ela não entende a linguagem de programação. Né? Porque ali vai estar com características, com comandos e com instruções que o usuário leigo não conhece. Mas se eu pego o pseudocódigo e mostro, é muito mais fácil, de fácil compreensão. Ok? E, claro, como eu falei para vocês, o último ponto aqui, que ele vai ser um intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Claro que quando eu for colocar, eu tenho, claro, uma estrutura básica para construir pseudocódigo. Eu não posso colocar de fato como eu penso ou como eu falo, né? Dessa forma, com inúmeras instruções em uma determinada linha, por exemplo. Não posso estruturar dessa forma, eu tenho sempre que utilizar uma forma simplificada e objetiva para construir meus pseudocódigos, ok? Então aqui são regras que é interessante a gente tomar cuidado e, claro, com o tempo, com
com exercícios ou mesmo com a experiência que vai sendo construída ao longo da disciplina ou ao longo do período que se está desenvolvendo software, a gente acaba absorvendo isso, ficando de uma forma muito mais natural para a gente. Então a gente tem alguns pontos que são importantes da gente sempre lembrar no momento que a gente estiver construindo, desenvolvendo o nosso algoritmo. Tá? Então a primeira coisa é descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Tá? Sempre devemos ser simples e direto ao ponto. Porém, colocar cada sequência ou cada instrução de forma ordenada e respeitando a sequencialidade lógica. Tá? Eu não posso, por exemplo, no momento que eu estiver desenvolvendo o meu programa ou o meu algoritmo para trocar a lâmpada, eu não posso pegar a lâmpada nova e tentar colocar no bocal onde ainda está a lâmpada velha. Primeiro eu tenho que tirar a lâmpada velha para depois colocar a lâmpada nova. Então eu tenho que tomar cuidado na hora de ajustar e escrever ou construir o meu algoritmo para não misturar e desordenar as minhas instruções. Deve ser sempre respeitado essa sequencialidade. Utilizar somente um verbo por frase. Aqui eu vou colocar, eu não vou entrar muito em detalhes, porque lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com os comandos básicos, a gente vai perceber que existem instruções específicas que a gente sempre vai estar trabalhando, né? Inclusive essas instruções, elas existem nas linguagens de programação. Outras não, então talvez seja necessário reimplementar. Mas vamos com calma. Então toda vez que eu quero desenvolver uma instrução, eu tenho que colocar um verbo, tá? No imperativo, para poder dar o sentido do que o computador deve fazer. E se eu tiver mais de uma instrução, eu tenho que primeiro verificar qual delas é a primeira a ser executada e depois escrever a segunda e não colocar as duas na mesma linha, tá? Porque ali eu vou lá na frente, eu não vou saber qual delas deve ser executado primeiro. Lembrem, um computador só faz uma coisa de cada vez, por mais que ele tenha múltiplos núcleos, mas ele divide a tarefa por múltiplos núcleos, né? A mesma tarefa, então ele vai dividir, colocar uma parte no núcleo e a segunda instrução ele vai colocar no segundo núcleo, para que é aquele paralelismo virtual. Então, assim, a ideia é a gente desenvolver da melhor forma possível, de forma sempre mais objetiva. E, claro, usar frases curtas e simples. Imprimir na tela, leão azul, né? Somar duas variáveis, mostrar resultado ou imprimir resultado. Então a gente tem que ser o mais claro e objetivo possível no momento que a gente estiver desenvolvendo nosso algoritmo, porque isso vai ser transportado para uma linguagem de programação. E se a gente aumenta muito a complexidade da instrução, a complexidade também vai aumentar no momento que eu estiver fazendo essa conversão para uma linguagem de programação. Aí, ser objetivo, eu já venho falando bastante aqui, usar palavras que não tenham sentido dúbio, ou seja, um sentido indefinido, um sentido que não é claro. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de instruções, ok? Bom, aí aqui eu tenho um exemplo clássico de algoritmo, que é uma receita de bolo. Pessoal, isso aqui eu tirei da minha cabeça. Claro que quem conhece, quem já fez bolo, sabe que não é assim que se faz um bolo, né? Mas tudo bem, eu só coloquei aqui para poder exemplificar algumas coisas que são importantes nesse processo de construção algorítmica, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho, né? A primeira coisa que eu devo fazer é pré-aquecer o forno. Então eu vou lá e vou pré-aquecer o forno. A segunda instrução, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha, né? Em uma vasilha eu vou colocar, primeiramente, 75 gramas de trigo. Vou lá e coloco o trigo lá. Eu vou pegar 2 ovos, coloco lá. Eu vou colocar meia colher de fermento, ok? E depois eu vou bater até ficar cremoso. Vou derramar essa massa em uma forma untada, perceba esse passo a passo. E depois eu vou levar ao forno por 40 minutos. Então, essa aqui é uma instrução básica, isso aqui é até um exemplo de como a gente constrói um algoritmo, tentando simplificar, ser objetivo e definir uma instrução por linha, ok? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Existem formas de se desenvolver algoritmo.
Aqui eu não enchi de detalhes, né? Eu não falei, por exemplo, a que temperatura o forno tem que estar. E assim, toda vez que a gente constrói um software, como eu falei logo no início, a gente deve conhecer o problema. A partir do momento que a gente conhece o problema, a gente tem inúmeras alternativas para evitar exceções ou mesmo construir o software no nível de detalhes mínimo para que ele possa ser executado da melhor forma possível. Eu posso encher um programa, posso fazer um algoritmo gigantesco para uma receita de bolo como essa. Posso encher de detalhes. Vai resolver o problema? Claro que vai resolver o problema, só que o tempo para resolver o problema vai ser muito maior do que colocar um mínimo de detalhes possível para que o mesmo problema seja resolvido. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma adaptação desse algoritmo, colocando com um pouco mais de detalhes, ok? Coisas que a gente vai aprender no decorrer da nossa disciplina. Então aqui, por exemplo, eu coloquei na primeira instrução que eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. Não é? Digamos que mais baixo do que isso, o bolo não presta, por exemplo. Então eu preciso conhecer, para fazer bolo, eu tenho que fazer a 180. Mais do que isso queima e menos do que isso o bolo nem assa. Então eu preciso colocar essa medida. Então eu conheço o problema, sei que 180 eu não preciso especificar nem mais nem menos. 180 acabou. Então eu vou lá, coloco 180 e resolvo o meu problema. Aí eu vou lá. Percebam que esses que estão em vermelhinho são as novas instruções. Então antes estava na vasilha colocar 75 gramas de trigo e 2 ovos. Mas vamos lá. E se os ovos estiverem estragados? Esses que eu peguei. O que eu vou fazer? Vou jogar mesmo assim? No algoritmo anterior eu vou colocar aqueles 2 ovos. Se os 2 ou um deles estiver estragado, vou colocar da mesma forma e vou fazer o bolo. Mas aqui não. Aqui nessa adaptação com um pouco mais de detalhes, eu vou fazer um teste, que é esse famoso teste condicional, que a gente vai ver com mais detalhes. Isso é um dos tópicos da disciplina. Então aqui eu verifico se os 2 ovos não estiverem estragados, ou seja, isso é um teste, né? Então se isso for verdade, então eu vou colocar na vasilha. Então eles não estão estragados, eu posso utilizar e colocar na vasilha. Agora, se isso não for verdadeiro, se isso for falso, aí o que eu tenho que fazer? Se eles não tiverem, senão eu vou jogar no lixo, tá? E testar outros 2 ovos. E se outros 2 estiverem estragados? Aí eu teria que repetir de novo esse teste. E se os outros 2? Enfim. Então, assim, a gente pode ir aumentando a complexidade, né? O nível de detalhes de um algoritmo. E claro, chega ao resultado final? Chega. Mas o tempo para chegar a esse resultado final, a solução do problema, pode ser muito mais demorado. Assim como em algoritmo, a mesma coisa acontece com linguagem de programação, porque é apenas uma tradução da forma algorítmica para uma forma de uma linguagem definida, uma linguagem de computador, ok? E o restante, pessoal, é totalmente igual, eu não mexi. Só para vocês verem da importância que a gente tem e, claro, das possibilidades que a gente tem no processo quando a gente está ali trabalhando com o algoritmo. Quando a gente pensa na área de desenvolvimento de software, eu sempre gosto de comentar isso, mas a gente deve conhecer, e isso eu estou falando, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu estou falando aqui, nós devemos conhecer o problema. Tá? A conhecer significa assim, se alguém te chama para resolver um problema, olha, eu quero um software que resolva isso daqui, meu problema é esse. Se você não tem experiência com aquele problema, a primeira coisa que você tem que fazer é um levantamento, né? Um levantamento ou uma análise de requisitos para compreender tudo que é importante ter no software para resolver aquele problema. Isso vai envolver, por exemplo, as pessoas da empresa que te contratou. Isso pode envolver um estudo de manuais do lugar, né? Ou pode ser uma reestruturação de software. Eu quero que esse software aqui aumente as funcionalidades, mas vocês nunca viram o software, não sabem como ele é desenvolvido. Tem a possibilidade de agregar novas funcionalidades, né? Tem o código-fonte dele disponível. Então vocês vão ter que estudar o software. Enfim, gente, dependendo do problema, o importante é conhecer e utilizar as estratégias de programação que nós temos disponíveis dentro da área, por exemplo, computacional, para chegar e ter a melhor forma possível, ter a melhor visão possível para desenvolver aquele software para quem te contratou ou para
empresa que você está trabalhando, enfim. A ideia é conhecer para poder desenvolver da melhor forma possível essa solução, ok? Bom, adentrando um pouco mais em aspectos de algoritmo, então agora a gente já sabe como estruturar o nosso algoritmo, sabe como a gente deve escrever, e claro, assim, nem sempre a primeira vez que a gente escreve o nosso algoritmo ele está atendendo de forma satisfatória, a gente pode cada vez mais melhorar, e essa habilidade ela vai se construindo com o tempo, com o aprendizado, com o esforço, com exercícios contínuos de programação para chegar a níveis cada vez mais específicos para ter aquele feeling no momento que a gente estiver desenvolvendo uma solução, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os elementos dos algoritmos. O primeiro deles que eu quero falar é sobre os tipos de dados. Dentro da programação, nós temos o que nós chamamos de tipo de dados primitivos e aqueles que são os derivados ou não primitivos, ok? Mas o que são esses tipos de dados? Eu posso representar ou falar que tipos de dados são uma forma que eu tenho de representar os dados, né? Ou seja, de representar os dados que são enviados para o computador, ou são manipulados pelo computador, e a partir dali eu consigo trabalhar com esses dados e apresentar um determinado resultado. Claro que existem conceitos diferenciados, conceitos onde dizem para mim, por exemplo, esse do Francisco Pinheiro, que diz que um tipo de dado, né, caracteriza um conjunto de valores determinando a natureza. Aí qual é a natureza? Se ele é inteiro, se ele é real, se ele é lógico, se ele é booleano. O tamanho, ou seja, quantos bits são necessários para construir esse tipo de dados na memória. A representação, como é a forma de estruturação desses bits. E a faixa, né? Ou seja, como eu vou trabalhar, a dimensão que eu vou trabalhar, né? Ou a imagem que eu vou trabalhar dessa representação. Então, assim, a ideia, no final, eu vou ter tipos de dados que vão estar disponíveis em todas as linguagens de programação, que são comuns a toda a linguagem de programação, que por isso que eu costumo chamar de tipo de dados, eu não, né? A literatura costuma chamar tipo de dados, que são tipos de dados primitivos, né? E aqueles que são, digamos assim, específicos de linguagem de programação, ou que possuem uma implementação um pouco mais complexa, que até existem similaridades com outras linguagens de programação, ok? Bom, vou focar aqui um pouquinho nesses que são nossos tipos de dados primitivos. Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o tipo numérico, nós temos o tipo literal e nós temos o tipo lógico. São os tipos de representação de dados que nós temos. Só que no tipo numérico a gente ainda tem 2 níveis aí dentro. Nós temos o tipo inteiro e o tipo real. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aí, só para a gente entender e ver como é que a gente pode representar através de uma escrita algorítmica esses tipos de dados, ok? A gente vai entrar com mais detalhes. Bom, então eu tenho aqui o tipo de dado que eu chamo de literal ou caractere, ou tipo caractere. Tá? Esse tipo de dados, ele sempre, pessoal, isso é uma coisa que é muito importante para representar esse tipo de dados, tá? Ele sempre vai estar entre aspas. Ou aspas simples, ou aspas duplas. Então, ele é o tipo de dado textual, tá? Se eu pego e digo assim, por exemplo, eu quero representar a palavra, por exemplo, Belém, dentro de um algoritmo, e a palavra Belém, ela é um dado do tipo literal, eu vou escrever Belém e colocar entre aspas, ok? Então, qualquer caractere, e eu vou chamar de caractere alfanumérico, ou conjunto deles, um ou vários, tá? E dentro do domínio, né, onde eu vou de alfa, no alfa caractere, toda vez que eu quiser representar como tipo de dado literal ou tipo caractere, eu sempre vou utilizar aspas. Então, de cara, quando eu olhar um algoritmo, ou olhar até um programa de computador, se tiver entre aspas, eu já sei que ali é uma expressão, eu sei que ali é um tipo de dado do tipo caractere, ok? A próxima, nós temos o tipo de dados que são os tipos que nós chamamos de lógico. Bom, os tipos lógico ou tipo booleano, eles têm a representação para a gente através do resultado falso ou do resultado verdadeiro. Okay? Isso a gente vai utilizar muito quando a gente estiver trabalhando com
operações relacionais ou estiver trabalhando, né, com as operações relacionais em estruturas de decisão, para fazer teste. Né? Se uma pessoa tem idade maior que 35, aí eu vou ter uma ação. Aí você vai coletar a idade da pessoa e vai comparar com essa regra. Se a pessoa digitou uma idade tipo 40 é maior que 35, então vai ter um desvio de ação para quando for maior. E se não for maior, então é falso, né? Então vai ter outro desvio de ação. Então isso a gente acaba trabalhando bastante com esses tipos de dados booleanos. O tipo de dado numérico, não vou agora ainda colocar detalhes sobre a sua derivação de inteiro ou real, é o tipo de dados que eu não está entre aspas, então muito cuidado. Se eu enxergar um número que estiver entre aspas, isso para mim vai ser um número, não vai ser um número, vai ser um tipo de dado tipo literal, então eu não consigo realizar operações matemáticas. A única operação que eu consigo fazer com strings e usando os operadores, o operador aritmético, no caso a soma, é uma concatenação. Está entre aspas, eu não consigo trabalhar com operações aritméticas, divisão, multiplicação, subtração, isso eu não consigo fazer. Okay? Agora, quando eu estou no formato numérico, eu não tenho aspas no formato numérico. Então, eu tenho ali o número 13, posso ter o número 32, 45, 98, 2.13, enfim. Então, eu consigo trabalhar com a sua natureza numérica e aplicar todas as operações aritméticas. Então, essa é a forma que eu tenho de representar ou de entender esses dados propriamente dito. O dado, ele pode ser, que eu chamo de inserido ou codificado ou imputado diretamente no meu código-fonte ou no meu algoritmo, ou ele pode vir de um meio externo, ou seja, a partir de um comando de leitura do teclado, a partir de um sensor, enfim. Ele pode ser proveniente de qualquer fonte de dado externo, desde que o meu programa esteja preparado para receber ou mesmo solicitar essa informação. Então isso a gente pode ter, inclusive, a instrução. Eu posso receber um dado literal, eu posso receber um valor lógico. O valor lógico só tem essas duas opções, ou vai ser verdadeiro ou falso. E eu posso receber um dado numérico. E lá dentro eu vou começar os tratamentos para definir quando é numérico, se é inteiro ou se é real. Ok? Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Cada linguagem implementa um ou mais desses tipos primitivos de dados, enquanto que na linguagem C nós temos int, float e char. Ou seja, eu consigo definir na linguagem C, okay, apenas os tipos numéricos inteiro e real, e tem umas outras derivações a partir desse, né, que já vão ser os não primitivos, e o tipo caractere. Tá? Que é o tipo que eu vou trabalhar com cadeias de caracteres. Mas na linguagem C, por exemplo, eu não tenho o tipo de dados booleano. Eu tenho respostas booleanas das estruturas de decisão, mas eu não consigo criar um dado do tipo booleano na linguagem C. Outras linguagens implementam, o Java implementa, Python implementa, outras linguagens implementam o tipo booleano, mas a linguagem C não. Então eu vou ter que usar outras técnicas para representar, né, esse tipo booleano dentro do meu programa, okay? Quando desenvolvido, por exemplo, na linguagem C. Okay? Mas isso a gente vai entrar com detalhes mais na frente. Aí aqui eu coloquei algumas questões, né, de identificação visual, né, do dado propriamente dito. Então toda vez que eu tenho o tipo de dado de caractere ou literal, tá? Aí fala, mas é o tipo string. String é uma denominação que Java, por exemplo, utiliza para descrever uma determinada variável do tipo literal. Então, string é o seu comando de tipo de dado de uma determinada variável, que a gente vai entender daqui a pouco, são essas variáveis. Ok? Então, quando a gente estiver trabalhando com algoritmo, a gente vai estar falando do tipo caractere ou tipo literal, que a gente vai estar referenciando a esse conjunto alfanumérico que vai estar entre aspas. Ok? Então, eu tenho o propriamente dito, que é o tipo caractere de uma única letra, que, por exemplo, a gente pode denominar como char, que até a linguagem C e Java tem tipo de dados. Então é um único elemento, entre aspas, poderia ser o número 1, número 2, até de 0 a 9, né? Aí se eu tivesse 10 já são dois elementos, né? O 1 e o 0, mesmo que tiver entre aspas, mas não, aí já foge
não é o tipo char. Então já começa a ter uma amplitude maior pela quantidade de elementos que eu tenho dentro das minhas aspas, ok? Então eu tenho a minha cadeia de caracteres, que comumente chamado como string. Quando olhando dentro dessas linguagens de programação, C também implementa a string, certo? Então aí, por exemplo, Remo, né? Então eu tenho 4 elementos, né? Ou seja, 4 caracteres dentro dessas minhas aspas. Esses são o conjunto dos literais, ok? Bom, quando eu olho para o formato numérico, ou tipo numérico, aí eu tenho o inteiro e eu tenho o tipo real. O inteiro, né, que não tem o caso de decimais, o tipo é o número truncado mesmo. Então ali eu tenho o exemplo, o número 5, tá? É o tipo inteiro. E aqui eu tenho embaixo o tipo real, que é o 3,2. Eu quero colocar para vocês uma pequena observação. Eu consigo dizer que um determinado número inteiro ele é real, porque eu posso olhar o número 5 e definir que é 5,0. Então eu consigo, por exemplo, realizar essa conversão numérica de um tipo inteiro para o tipo real, tá? O contrário, não consigo. Eu não consigo pegar 3,2 e dizer que 3,2 que é real, não consigo dizer que ele é inteiro, né? Por causa das casas decimais. Então, o contrário não é possível, ok? Aí o tipo lógico. O tipo lógico, como eu falei para vocês, ele tem para mim 2 respostas, uma de cada vez, dependendo da situação que a gente for aplicar ele, ok? Então nós temos aqui o tipo verdadeiro e o tipo falso. Mas dentro desse domínio dos tipos de dados lógicos, eu ainda tenho os operadores lógicos. Ou seja, quando eu estiver testando instruções, né, quando eu estiver testando, por exemplo, valores, eu posso utilizar esses conectores lógicos para, a partir de 2 ou mais testes, ter uma única resposta. Sempre eu tenho que ter uma única resposta para poder designar para um desvio de instrução. Ou seja, para chegar e definir se eu vou para um lado quando a instrução é verdadeira ou se eu vou para o outro lado quando a minha instrução é falsa. Então nós temos aqui esses operadores, que é o operador ou e o operador não, tá? Que eu consigo aplicar somente em valores lógicos, tá? Valores lógicos. Então, eu vou passar aqui para a tabela, que fica mais fácil de vocês enxergarem o que eu estou falando. Então, digamos aqui, considerem o V como verdadeiro, o F como falso. E no meio eu tenho o meu operador. Aí eu tenho aqui, e digo para vocês de forma bem simplificada. Toda vez que eu tiver 2 instruções e a resposta lógica dessas instruções, né, a resposta for verdadeira, então se eu tiver verdadeiro do lado e verdadeiro do outro, e aqui o meu operador ou o meu conector lógico, ele for o E, então a minha resposta final e única vai ser verdadeira, tá? É o único momento onde, na presença do operador E, o meu resultado final dá verdadeiro é quando todas as instruções forem verdadeiras. Então, se eu tiver 4 que derem verdadeiras e todas a junção ou conexão lógica delas for o tipo E, então ela vai ser verdadeira da mesma forma, ok? Basta uma delas ser falso, que aí já toda a minha instrução já vai ser falsa, ok? Bom, quando eu tenho o conector lógico ou, aí mudo o cenário. Basta que uma posição dessa, ou um valor desse, seja verdadeiro, para minha resposta final ser verdadeira. Então, se um lado for verdadeiro, o outro lado for falso, a minha resposta final vai ser verdadeira. Se eu tiver 4 instruções, todas conectadas por OR, se 3 forem falsas e uma for verdadeira, basta ter essa única verdadeira que o meu resultado final vai ser verdadeiro. Okay? Então, o único momento que vai ser falso é quando todas forem falsas. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse assim, o Edvar é remista, é uma pergunta, tá? E o Edvar gosta de Coca-Cola? Então, eu sou remista e eu adoro Coca-Cola. Então, verdadeiro e verdadeiro. E é o E, então, resultado final, verdadeiro. Tá? Aí, por exemplo, outra. O Edvar torce pro Paysandu? Ou o Edvar gosta de Coca-Cola? A primeira instrução é falsa, eu não torço pro Paysandu. Mas a segunda instrução é verdadeira, eu gosto de Coca-Cola. Mas como eu estou com o conector OU no meio,
que é que vai acontecer? Basta uma ser verdadeira que o meu resultado final vai ser verdadeiro. Então, são nessas situações que os conectores eles vão estar presentes. Ok? Bom, e para que serve então o não? Esse operador, o não, ele só tem a função de inverter o valor lógico. Então, se eu tenho o valor lógico verdadeiro e se eu aplico o não ao valor lógico, ele vira falso. Se eu tenho o valor lógico no falso, se eu tenho um valor lógico falso e eu aplico o não, ele vira verdadeiro. Então, é isso aí que vai estar acontecendo, né, quando eu aplico o operador não. Isso vai ser muito importante, gente, essa tabela e a compreensão dessa tabela, principalmente quando tiver vendo estruturas de decisão, porque lá que eu construo essas regras, né, de se o Edvar é remista, se o Edvar gosta de Coca-Cola, se o Edvar gosta de cachorro, se, né, enfim. Então, como é que eu vou conjugar, como é que eu vou testar várias, ou seja, operadores ou várias instruções ao mesmo tempo? Somente através de operadores lógicos, ok? Bom, nós estamos falando bastante sobre tipo de dados, né? Já sabemos mais ou menos a estruturação algorítmica da coisa. Só que o dado propriamente dito, né? Por enquanto eu vou esquecer um pouco essa questão do tipo, mas o dado ali, quando eu estou trabalhando com o algoritmo, eu não consigo pegar e colocar só o número tipo 5 no meu algoritmo. Tá? Normalmente o dado, ele deve ser armazenado em vou fazer uma analogia, em alguma caixinha. Aí, ignorando da forma que ele aparece no meu código. Se ele vem quando o usuário digita uma informação, se ele vem de um sensor, enfim. Mas o dado propriamente dito, eu preciso armazenar em algum lugar. Quando eu falo em algoritmo, eu tenho duas opções para armazenar esse dado, independente do tipo dele. Numérico, literal, lógico, independente desse tipo dele. Eu preciso armazenar. Somente armazenando esse dado em algum lugar, eu consigo realizar algumas operações. Tá? Somente assim. Bom, duas formas que eu tenho de armazenar com suas características próprias. Eu tenho uma constante, ou seja, uma caixinha que eu digo que tudo que entrar, né, aquela informação que entrar pela primeira vez ali, né, ela nunca vai mudar, nunca. Quando inicio o meu programa e quando eu termino o meu programa, sempre vai ser aquele valor que vai ficar ali dentro. Por isso que eu determino como constante. Então, essa primeira unidade, ela é considerada como e utilizada, por exemplo, para pegar aquelas operações matemáticas. Eu tenho valores que são imutáveis. As próprias constantes matemáticas, o φ, o π, né, e outros valores que a gente tem que são constantes na matemática. Ou se eu quero, por exemplo, definir um valor, né, ou um dado que nunca deve mudar dentro do meu programa, eu pego aquele dado e armazeno dentro de uma constante. Então ninguém vai conseguir realizar uma alteração em cima daquele meu dado. Okay? Então, para isso, eu trabalho com constante. É muito difícil assim, a gente ter mais de uma ou duas constantes dentro do meu código-fonte. Normalmente, a gente trabalha com uma outra caixinha, que é uma caixinha que permite que eu altere as informações que tem lá dentro. Sendo que, tanto para constante quanto para variável, que é essa minha outra caixinha, eu só consigo armazenar uma informação de cada vez. Só que na constante, ao primeiro momento que eu armazeno, eu não mudo mais. A variável não. A primeira vez, a partir do momento que eu armazeno uma informação ou dado lá dentro, se eu te pegar outro dado e colocar, o que é que ele faz com aquele que estava lá? Ele exclui e coloca o novo. Se entra um outro, ele pega esse, exclui também e coloca o novo. Então a variável ela vai ser uma caixinha onde sempre vai estar recebendo e tem a possibilidade de ter alterações internas. Isso vai ser muito importante no momento que a gente estiver trabalhando com programação, porque eu posso pegar os dados, né, e aí eu preciso conhecer o meu problema. Quantos dados eu vou receber, né, para poder armazenar dentro do meu código-fonte? Aí a pessoa vai dizer, não, tu vai receber 3 dados. Então eu vou precisar de 3 variáveis para armazenar esses dados. Vai receber somente um, então eu vou precisar somente de uma variável para armazenar. Se eu for fazer uma operação matemática que resulte numa quarta informação, por exemplo, aí eu vou ter 4 variáveis.
3 que vão receber os dados, e a partir da operação que eu for realizar com esses 3 dados, que vai gerar um outro dado para mim, eu vou pegar esse outro dado e armazenar numa quarta variável. Então isso eu vou estudando, eu vou aprimorando no meu código-fonte para poder ter, da melhor forma possível, a solução do meu problema. Ok? Focando aqui em variáveis. Então a gente fala que tanto variáveis quanto constantes, eles vão ter espaços na memória reservado para armazenamento daquele dado. Claro que a constante não vai mudar o valor, iniciou e fechou, terminou aquele valor, e a variável não. Toda vez que alterar o valor, né, aquela posição de memória onde o valor está armazenado, vai ser alterado o valor que está lá dentro também. A posição permanece a mesma, mas vai ser alterado lá. Tá? Então, assim, a gente utiliza muitas variáveis dentro do nosso programa. Inicialmente, quando a gente está aprendendo programação, a gente até coloca em números mais do que a gente precisa. E depois a gente vai refinando e vendo que quanto menos variável a gente utilizar no nosso programa, menos consome a memória do computador e com isso o nosso programa se torna mais rápido. Okay? Hoje em dia a gente não tem problema de memória de computador, né? Mas antigamente, quando a memória era muito pequenininha, era muito ruim construir muitas variáveis porque chegava até a travar a máquina no momento da execução do teu programa. Então, hoje em dia a gente não tem problema, mas o que as boas práticas de programação dizem que quanto menos variável, né, melhor e é mais rápido a execução do programa de vocês. E como eu coloquei, só pode ser a variável só armazena um valor a cada instante. Se eu inserir ou atribuir um novo valor, ele exclui o que está lá dentro e coloca o novo. Então, não tem jeito. Variável isso tem como resgatar o valor anterior? Não tem como resgatar. Né? Se vocês fizerem uma mudança mesmo assim de alteração, de atribuição direta, acabou e não tem mais como alterar. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, eu defini aqui, que vocês vão ver com mais detalhes isso daí, mas eu defini uma variável que eu chamei de idade, tá? Então disse que o nome dessa minha caixinha é idade, ok? E eu vou começar a atribuir, aí olhando de cima para baixo, da esquerda para a direita. Depois vem idade, aquela setinha que nós vamos chamar de recebe, ok? Então, idade recebe 4. Então, a minha caixinha vai pegar e vai receber o dado 4 e vai armazenar lá dentro. Pô, armazenou. Aí depois, a próxima instrução é idade recebe 5. Ô, mas não tinha 4 lá dentro? Tinha. A partir de agora, o 5 vai entrar e vai expulsar o número 4, ou seja, vai para o espaço número 4 sem forma de recuperar isso daí. Então, isso vai acontecendo no decorrer do nosso código-fonte. Isso é muito dinâmico, ou seja, é uma estrutura totalmente volátil, né? Mas é muito utilizada, claro. Quase 98% do código-fonte de vocês vai ter utilização de variáveis para poder resolver o problema que for posto. Ok? Eu tenho regras para a criação de variáveis. Apesar de algumas linguagens permitirem o que eu vou falar aqui, mas é muito importante a gente tomar cuidado. Tá? E assim, eu até recomendo que vocês apliquem, inclusive, essas regras quando vocês estiverem trabalhando com programação propriamente dita, por mais que a linguagem permita algumas coisas, ok? Então, assim, formação das minhas variáveis, até que é o nome que a gente dá para essa caixinha, ok? Então, uma variável é formada por uma letra, ou então por uma letra seguida de letras ou dígitos. Então, é importante ser, eu quero fazer a variável chamada nota 1 para eu armazenar a minha nota, minha primeira nota. Então eu vou lá, coloco nota 1, ou posso colocar N1. Não devo colocar um N. Tem linguagens que não permite ter um número e depois uma letra, ok? Não permite isso daí. Então N1, tá? Outro ponto, não é permitido o uso de espaços em branco ou de qualquer outro caractere especiais, como ponto de exclamação, arroba, jogo da velha, percente, tal. Então, que não seja letra ou dígito. Então, eu não posso criar, por exemplo, uma variável chamada aluno e em vez de usar o A, usar o arroba. Não posso fazer isso. Tá? Tem linguagem que permite, mas não posso fazer isso. Ok? A grande maioria delas não aceita esses caracteres que nós chamamos de caracteres especiais. Um único que é possível de ser utilizado é aquele underline. Tá? Então, por exemplo, nome, underline, aluno. Onde eu quero armazenar, por exemplo, o nome do aluno. E utilize nome significativo. Pessoal, toda vez que a gente for criar uma constante ou uma variável, dar esse nome para essa caixinha, a gente tem que dizer, e nessa daqui nós chamamos de declaração de variáveis, toda vez que a gente for declarar
uma variável, uma constante, eu sei que eu estou falando mais de variável porque a gente utiliza mais variáveis, o nome que a gente tem que dar para essa caixinha tem que informar para a gente logo de cara o que é que ela vai armazenar. Por exemplo, se eu criar uma variável chamada idade, eu não vou armazenar lá dentro o nome de uma pessoa. Porque toda vez que eu olhar o programa, o algoritmo, vou ler assim, aqui tu criaste uma variável idade, né? Mas onde é que ele está pegando a idade aqui? Porque ele está pedindo um nome e armazenando na idade. Aí fica confuso, né? A leitura fica confusa. E não é esse o propósito algorítmico da coisa. Então, toda vez que for construído, for declarado uma variável, uma constante, então eu tenho que tomar cuidado no momento que eu for batizar essa caixinha. Ela tem que ter um nome significativo que atenda ao propósito do que ela vai armazenar. Ok? Sempre assim, utilizando essas regras. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, um exercício de fixação. Vocês podem até pausar aqui o vídeo para analisar com calma cada uma dessas instruções. E a pergunta é, dessas aí, de A a F, qual é que é variável? Então pausem, analisem e digam que é variável. Ok? Eu vou agora analisar uma a uma. Então a primeira, a letra A, eu tenho UFRA. Não tenho caractere especial e nem iniciei, por exemplo, com o número. Então é uma variável para mim. Eu posso chamar UFRA de variável. A letra B, UFRA, mas com F maiúsculo. Mesma situação. Por mais que o F seja maiúsculo, mas isso não impede da criação da variável. Eu posso ter maiúsculo e minúsculo. E é muito legal uma coisa, pessoal. Nessas declarações de variáveis, quando a gente estiver trabalhando com linguagens de programação, algumas linguagens nós chamamos de case sensitive. Então, se eu criar, por exemplo, a variável nome com N maiúsculo e criar uma outra variável nome com N minúsculo, para o programa, para a linguagem de programação, dependendo da linguagem, ele entende como duas variáveis diferentes. Outras linguagens que não são case sensitive, então se eu fizer a mesma coisa com N maiúsculo e outra variável com N minúsculo, ele entende que é a mesma variável. Então eu tenho que tomar cuidado e conhecer a linguagem de programação, as características da linguagem do momento que eu estiver trabalhando. Como é algoritmo? O algoritmo não tem isso, né? Então a gente acaba entendendo que maiúsculo ou minúsculo é a mesma variável, tá? Letra C também é uma variável. Aquilo que eu falei para vocês, o único caractere especial que é permitido utilizar é esse underline. Então eu consigo utilizar perfeitamente. A letra D também é uma variável. Começou com a letra S, underline UFRA. Nenhum problema sem a presença de caracteres especiais, espaço branco ou números no início da construção. Letra E não é uma variável porque está iniciando, né? Não somente iniciando, mas se esse E comercial tivesse em qualquer parte dessa minha declaração, ela não seria possível porque pelo simples fato de ter a presença desse caractere especial. E a letra F também não é uma variável porque tem um caractere especial que é o jogo da velha. A mesma situação, no início, no final, no meio ou entre qualquer uma dessas letras, o fato de ter a presença do caractere especial, eu não consigo declarar essa variável. Então gera um erro para mim que nós chamamos de erro de declaração de variáveis. Isso a gente deve começar a aprender agora, entender agora no momento que a gente estiver preparando, né, nos preparando para poder construir os nossos algoritmos. Ok? Bom, pessoal, eu estou apresentando agora para vocês, né, em primeira mão, porque nós devemos padronizar o nosso algoritmo, ok? E essa padronização é importante até para a gente desenvolver e tá todo mundo, né, falando a mesma língua para não ter diferenças, né, nesse processo. Bom, então vamos aqui. Então, quando a gente começa a estruturar ou a escrever o nosso algoritmo, então aqui existe a definição básica da estrutura ou do corpo de desenvolvimento do algoritmo, ok? Então eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui, deixa eu só colocar aqui uma canetinha só para a gente ver. Eu tenho aqui o nome do meu algoritmo. Então aqui, exatamente aqui,
eu vou dizer qual o propósito que ele se destina à resolução dele. Algoritmo receita de bolo, algoritmo troca lâmpada, algoritmo soma de 2 valores. Enfim, aqui eu tenho que dizer para que ele, de uma forma bem simples e direta, qual é o propósito desse algoritmo. Ok? Bom, eu tenho um campo que é o campo de definição de variáveis. Então, eu coloco esse comando chamado var e logo aqui dentro, né, aqui só tem uma linha, mas pode ser inúmeras linhas. Eu defino quais são as variáveis que eu vou utilizar. Uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis. Então aqui eu vou colocando linha a linha. Variável nome, eu coloco nome, 2 pontos, tipo caractere. Idade, 2 pontos, tipo inteiro. Dinheiro, 2 pontos, tipo real. E assim vai. Então aqui eu declaro todas as variáveis. Por que essa organização? Porque aqui fica fácil da gente trabalhar e ver quais são as variáveis que vocês vão utilizar no corpo de desenvolvimento do algoritmo. E onde é que eu desenvolvo meu algoritmo? Eu vou desenvolver meu algoritmo aqui dentro. Então aqui dentro eu vou escrever todas as instruções, né? Aqui tá até a sinalização que aqui que eu vou colocar todos os meus comandos. Então aqui dentro. Então toda vez que a gente for desenvolver o algoritmo, sempre vai estar essa estrutura, algoritmo, ao que ele se propõe, né, de forma bem direta e simplificada. Aqui eu vou ter das minhas variáveis. Se tivesse constante antes do var, eu teria aqui um const. Só estou escrevendo com mouse, né? Mas me perdoem. Mas eu teria aqui um const e embaixo eu teria o quê? Eu teria as minhas constantes, né, e os valores que elas receberiam, né, na própria declaração. Neste caso especial aqui eu só declaro, eu não atribuo o valor das variáveis. A única coisa que eu posso fazer é na minha própria constante, declarar e atribuir diretamente o valor, porque é imutável, a variável não, tá? É diferente, ok? E aqui dentro é que eu vou construir os meus comandos. Então a gente vai acabar todo exercício, né? Todas as tarefas que vêm aí, elas vão estar estruturadas sempre dessa forma. Então na próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade aos outros elementos essenciais quando a gente trabalha com algoritmo, ok? Então, até a próxima aula.